Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, é essa a experiência que a Senhora de Fátima aqui nos oferece. Reunirmos-nos em seu Filho, que nos ama e aqui, pela voz de sua mãe, nos reafirmou há mais de um século já. Disponhamos-nos para celebrar a Eucaristia sob o olhar silencioso da imagem da Virgem. Preparemo-nos para celebrar, reconhecendo que somos pecadores e abrindo os nossos corações à misericórdia de Deus que neste lugar se oferece abundantemente. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de reconhecer e venerar a Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão a graça de servirmos com caridade sem limites os pobres e os atribulados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de azorragues de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei. Eminentemente admirável e digna de memória foi a mãe, que, vendo morrer num só dia os seus 7 filhos, tudo suportou com firme serenidade, pela esperança que tinha no Senhor. Exortava cada um deles na sua língua pátria e, cheia de nobres sentimentos, juntava uma coragem varonil à ternura de mulher. Ela dizia-lhes: Não sei como aparecestes no meu seio, porque não fui eu
que vos dei o Espírito e a vida. Nem fui eu que ordenei os elementos de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que é o autor do nascimento e origem de todas as coisas, vos restituirá, pela sua misericórdia, o Espírito e a vida, porque vos desprezais agora a vós mesmos, por amor das suas leis. Então, o rei Antíoco julgou-se insultado e suspeitou que aquelas palavras o ultrajavam. Como o filho mais novo ainda estava vivo, não só começou a exortá-lo com palavras, mas também lhe prometeu com juramento que o tornaria rico e feliz se ele abandonasse as tradições dos seus antepassados. Faria dele seu amigo, confiando-lhe altas funções. Como o jovem não lhe deu a menor atenção, o rei chamou a mãe à sua presença e exortou-a a aconselhar o jovem para lhe salvar a vida. Depois de muita insistência do rei, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se para ele e, ludibriando o tirano, assim lhe falou na língua pátria: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses no meu seio, te amamentei durante 3 anos, te criei e eduquei até esta idade, provendo sempre ao teu sustento. Peço-te, meu filho, olha para o céu e para a terra, contempla tudo o que neles existe e reconhece que Deus os criou do nada, assim como a todo o género humano. Não temas este carrasco, mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que eu te possa encontrar com eles no dia da misericórdia divina. Apenas ela acabou de falar, o jovem exclamou: Por que esperais? Eu não obedeço às ordens do rei. Obedeço aos mandamentos da lei que foi dada por Moisés aos nossos antepassados. E tu, inventor de todos os males contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente. Então Jesus disse: um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos detestavam-no e mandaram uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele reine sobre nós. Quando voltou, investido do poder real, mandou chamar à sua presença os servos a quem entregara o dinheiro, para saber o que cada um tinha lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu-lhe: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse-lhe: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu igualmente: tu também ficarás à frente de 5 cidades. Depois veio outro e disse-lhe: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei num lenço, pois tive medo de ti, que és homem severo. Levantas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgo. Sabias que sou homem severo, que levanto o que não depositei e colho o que não semeei. Então, por que não entregaste ao banco o meu dinheiro? No meu regresso, tê-lo-ia recuperado com juros. Depois disse aos presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. O rei respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos, que não me quiseram como rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos, neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima, a palavra que a Igreja nos faz ouvir venha ao encontro de nós aqui. E estarmos aqui ajuda-nos ou oferece-nos um horizonte muito especial para entrarmos no significado destas leituras que ouvimos e, de um modo particular, deste Evangelho que parece tão contraditório com aquilo que nós habitualmente pensamos de Jesus, ou não. Porquê Fátima? Porque Fátima recoloca no horizonte da terra o céu. É uma afirmação clara. Sou do céu, diz a senhora. E a Lúcia pergunta: eu vou para o céu? Vais. E a Jacinta vai, e o Francisco vai. E há uma coisa que é claríssima na mensagem de Fátima, é que o grande desejo de Deus, a grande ânsia do coração de Deus é que todos vão para o céu. Todos vão para o céu. E temos esta mãe que nós ouvimos, cujo testemunho ouvimos na leitura do segundo livro dos Macabeus, na primeira leitura. Esta mãe que, confrontada com a necessidade de
abjurar a própria fé para obter a sobrevivência dos filhos, recusa e vê os seus filhos serem martirizados e assassinados um a um, os seus 7 filhos, até que resta vivo apenas o último. E também é este, naquele ambiente de perseguição, também é este, ela exorta a assumir o martírio do céu. Quanta certeza é preciso ter de que há céu? Para optar por morrer, em vez de abjurar a fé. E Fátima apresenta-nos isso. E apresenta-nos isso concretamente na voz da Senhora, e apresenta-nos isso muito concretamente e muito materialmente até na figura dos pastorinhos, Francisco e Jacinta, já canonizados, também Lúcia, que claramente fizeram das suas vidas uma aposta no céu. Apostaram tudo no céu. Francisco e Jacinta consumiram-se em sacrifícios para que todos fossem para o céu, para que nenhum só daqueles filhos que Deus ama se perdesse no inferno. Queriam o céu para todos. Ardiam no mesmo fogo, arderam no mesmo fogo em que arde o coração de Deus, que é a ânsia de ver todos os seus filhos junto de si no céu, além da morte. E a própria Lúcia consagrar-se, fazer-se Doroteia, depois Carmelita, e atravessar a sua longa vida dentro do Carmelo. O que é esta consagração? Senão uma aposta decidida ainda na terra, no céu. Optar pelo céu e atravessar a terra conscientes de que é o céu o nosso destino. Jesus fala disto no Evangelho. Este Evangelho é para aqueles que pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente, isto é, entre os discípulos de Jesus que ouviam o seu anúncio do reino de Deus, pensavam que era coisa feita, que mais dia menos dia aí estaria. E a verdade aí está, mas não está consumado, está em elaboração, está em processamento, está em realização progressiva. O reino de Deus está presente na história e cresce nela como um processo. E para estes que pensavam que não, que a coisa ia ser uma vinda de fora para dentro, uma machadada dada por Deus na própria história, para estes, Jesus conta uma parábola paradoxal, contraditória, uma parábola que nos faz pensar. Entrega a vários, na parábola, o senhor da parábola, o homem nobre da palavra, que foi para longe para ser coroado rei, chamou os seus servos e entregou-lhes 10 minas, 10 moedas, digamos assim, que é mais fácil. E mandou-os fazer render. Este é o tempo da história, o tempo para fazermos render o que Deus nos dá. E depois nós ouvimos este desfecho que parece tão injusto, porque um deles fez render 10, obteve o governo de 10 cidades. Outro fez render daquela mina primeira, fez render 5, foi recompensado com o governo de 5 cidades. Um deles, em vez de fazer render, guardou. Porquê? Tive medo de ti, tive medo. Ter medo paralisa-nos, ter medo congela-nos, ter medo impede-nos, limita-nos. Não fazemos crescer os dons de Deus. Mas essa é a outra armadilha desta parábola. O que é que significa esta moeda, esta mina que Deus dá a cada um? Muitas vezes pensamos, até porque esta parábola é parecida com uma outra de outro evangelista, a parábola dos talentos, em que Jesus dá a um 10, a outro 5, dá. E este final da parábola, àquele que tem, mais se dará, mas àquele que não tem, até o que tem será tirado.
E nós perguntámos-nos sobre... Isto é sobre Deus? Isto é sobre nós, caríssimos. Isto é sobre nós. Isto é sobre o tratamento que nós damos, o acolhimento que nós oferecemos aos dons de Deus. E os dons de que aqui se fala não são a saúde, não são a beleza, não são a riqueza, não são os bens desta terra, não são a inteligência, não são nada disso. Os bens de que aqui se fala, esta mina que Deus oferece, é a fé, a esperança e a caridade. E quem faz render a fé, a esperança e a caridade terá mais, cada vez mais, porque viver neste movimento de fé, esperança e caridade leva à plenitude, que é o céu. Quem, por medo, se fecha sobre si mesmo, não cultiva no seu coração as atitudes da fé, da esperança e da caridade, as virtudes da fé, da esperança e da caridade, mas fica centrado sobre si mesmo e sobre o seu medo, escondido, sem se entregar, sem se dar, fechado aos outros, esse perde-se. A fé, a esperança e a caridade multiplicam-se consoante se acolhem e se fazem vida real, concreta, atos, gestos, opções, relações de fé, esperança e caridade. E é isso que, voltando a olhar para os pastorinhos, nós encontramos em Francisco e em Jacinta de uma maneira muito singular. Fizeram render imensamente a fé, a esperança e a caridade que lhes foi dada, como a cada um de nós é dada. São os grandes dons de Deus. A prova de que fizeram render, estamos aqui. Estamos aqui com base na experiência que eles viveram e no testemunho que deram. Caríssimos, neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima e a Igreja vos faz ouvir, nos faz ouvir esta palavra, deixemos-nos interpelar pelo olhar silencioso da imagem da Mãe do Céu e perguntemo-nos se nos nossos corações arde o desejo do céu, que nos faz atravessar a terra, não com medo, encolhidos sobre nós mesmos, mas abertos aos dons de Deus e dispostos a acolhê-los, a vivê-los, a reparti-los, a fazê-los render. Que esta vossa peregrinação seja uma oportunidade de salvação. Interrogai-vos a vós mesmos sobre se desejais o céu e se por causa do céu sois capazes, por causa de ir para o céu, sois capazes de atravessar a terra amando, esperando, acreditando e fazendo da vossa vida um testemunho de serviço fraterno aos irmãos, para que ninguém se perca. Irmãos, são imensos os bons de Deus, os dons de Deus que temos que fazer render. Peçamos a Jesus que nos recorde, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco,
sucessor do apóstolo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos leigos que exercem algum ministério, oremos, irmãos. Senhor, Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos governantes eleitos pelo povo, pelos responsáveis das empresas e serviços e por todos os que exercem alguma função, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos pais que trabalham para a família, pelas mães que cuidam dos filhos e da casa, e pelos que zelam pela limpeza das cidades, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos mártires que dão a vida pela fé em Cristo, pelos que amam a lei de Deus mais do que a vida, e pelos que ajudam os mais fracos e os vencidos, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos fiéis que dizem não à lei do aborto, pelos que aceitam a doutrina de Jesus sobre o casamento e pelos que põem só no Senhor a sua esperança, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus, ensinai-nos a dar frutos abundantes da vida eterna com os dons que nos concedestes, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho e, pelo exemplo e intercessão dos santos, confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória
cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, seu emérito Bento, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel da Hungria, os santos protomártires do Brasil, Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores,
Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Deus de bondade infinita, que nos fizestes saborear o alimento da salvação, fazei que imitemos a caridade de Santa Isabel da Hungria, para participarmos também na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, que este vosso dia de peregrinação seja, então, um momento para vos deixardes interrogar pelo silêncio deste olhar, a perguntar-vos que fazeis dos dons da fé, da esperança e da caridade. É o acolhimento e o pôr em prática desses dons que nos revelam, desvelam, ao fundo da vida, o céu, não apenas a morte. Uma boa peregrinação para todos vós. E quando voltardes, para onde quer que vades, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde more um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.